Olá você que nos acompanha aqui pelo Cuiabrasa Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de eu apresentar meu convidado para vocês, eu queria dizer que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Você que deseja fazer uma produção audiovisual, deseja produzir a sua música, o seu clipe, dar o seu curso, gravar a sua palestra, tudo isso você encontra aqui na MD. Basta que você aponte seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela para entrar em contato com a equipe da MD, que você será muito bem atendido e terá a sua produção muito bem produzida. Comigo aqui ele, então, está hoje doutor, professor, ele que é economista, é multifunção, Ocemário Daltro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, né, e contribuindo nessa discussão que iremos fazer a respeito da economia, né? Então, sim, com certeza. Fico muito feliz pelo convite, já agradeço, né, e a todos que estarão nos assistindo ao longo desses dias, que estará à disposição. Maravilha. Então, como o senhor bem falou, né, a gente vai falar de economia, e como eu sou leigo em economia, quem está nos assistindo é leigo em economia também, a gente vai naquela fagulha ali que acontece em toda a sociedade, que é o tal do endividamento, né? Como que o senhor vê e analisa esse endividamento na sociedade? A turma tá mesmo ali com o nome no vermelho, como que tá isso aí? Olha, o que é uma situação muito grave dentro da economia, quando nós observemos o nível de endividamento das famílias se elevando muito, temos que fazer algumas análises. Identificar qual a causa do endividamento e se esse endividamento é um endividamento saudável. Quando eu falo saudável, é aquilo que você vai fazer uma dívida com investimento, aí é um endividamento saudável. Mas quando se observa que grande parte desse endividamento que nós estamos observando, ele vai para o consumo, aí é preocupante, porque ele dilapida cada vez mais a capacidade de participação efetiva das famílias na economia e fazer com que aconteça, né, aquele chamado efeito circular da renda, ou seja, as famílias começam a participar do processo, né, e aí você tem um enriquecimento. Mas quando há endividamento, nós temos concentração, inclusive, da renda, da receita em alguns setores. E aí o setor que mais apropria disso é o setor financeiro, onde vai se pagar, né, através de juros, de multas por atraso, além do endividamento, você tem inadimplência, então vai acima da possibilidade de pagamento, então nós temos uma situação muito grave. Inclusive, nós tivemos uma pesquisa recente, agora no mês de abril para maio, da FEComércio, que retrata os 3 primeiros meses do ano, onde nós temos aí que 86,4% das famílias no estado de Mato Grosso estão endividadas. Meu Deus, 86%? 86,4%. Acima da média nacional, está em torno aí de 74%, 74,1% é a média nacional. Então, nós estamos bem acima, 8,3% acima, e Mato Grosso está em 8º lugar no ranking dos 27 estados, né, da federação, entre os mais endividados, onde as famílias se encontram endividadas. E qual que é o parâmetro que ele usa para definir que uma família está endividada, só para a gente entender? Olha, a pesquisa, as questões, né, ela é bastante diversa, mas observa até pelo comportamento, né, das dívidas nos órgãos de controle, né, onde as pesquisas faz uma amostragem e observa esse comportamento, quanto que se tem dívida ou se não tem. Então, se eu perguntar aqui para nós que estamos aqui, acho que todo mundo tem uma dívida, né? Ou cartão de crédito, ou um financiamento, né? Ou uma loja, alguma coisa. Então, nós temos que começar a observar qual é o comportamento da dívida. Dívida pode ser feita sim, porque primeiro que as famílias ou a sociedade como um todo não tem capital suficiente na sua totalidade, porque a grande maioria são assalariados. Em cima do seu salário, você faz com que aconteça, né, o funcionamento da sua casa, do seu negócio, né? Então, isso é observável dessa forma. Mas uma situação que a gente observa, né, nessa pesquisa da FEComércio é que nós temos um ranking do nível de endividamento, em que setores. Então, nós observamos que o cartão de crédito é o que está em primeiro lugar, então está no pódio, né? Então, as pessoas usam o cartão de crédito de forma irregular. O cartão de crédito é uma ferramenta
muito boa, inclusive para fomentar o consumo, né, e até investimento, mas tem que ter parcimônia, tem que ter organização, tem que ter controle, porque você tem que estar dentro do seu limite. Isso não quer dizer não do limite que o cartão te põe, mas do seu limite e sua capacidade de pagamento. Ou alongando as parcelas, que ela caiba dentro do seu orçamento, ou que você possa saldar, né, a fatura na sua totalidade quando ela vem. Então precisa ter um controle. Às vezes a gente engana com uma parcela pequena hoje, compra alguma coisa e vai parcelando em 1, 2, 3, 5 vezes ou mais, e aí daqui a pouco ela vai acumular e vai chegar um mês que você tenha lá a primeira de uma, a terceira de outra, a quarta, quinta, sexta, e junta, e daqui a pouco você tem um volume muito grande e perde o controle. E assim também o outro setor que está levando as famílias para o endividamento são os carnezinhos das lojas, né? Crediário. O crediário, né? A gente fala o carnezinho da época do carnê, né? Ainda tem algumas lojas que ainda praticam isso, mas aquelas dívidas ou cartão personalizado daquela empresa que te dá um crédito para você parcelar. Então, esse está em segundo lugar. E o terceiro lugar, que observou-se a pesquisa, é a questão dos empréstimos bancários, dos financiamentos, né? A busca. E aí essa preocupação, quando eu digo para você que é preocupante o perfil da dívida das famílias brasileiras, e aqui trazendo para uma realidade nossa em Mato Grosso, é porque são dívidas exclusivamente para o consumo. Eu falei, são 2 tipos de dívida. Tem dívida de consumo e dívida de investimento. Essa dívida de investimento ela é saudável, porque ela te dá a oportunidade de fazer com que haja renda, complementação de renda, um equipamento que vai melhorar o desempenho, vai ampliar a sua capacidade de prestar um serviço ou produzir um produto e colocar à disposição. Imagina lá um restaurante que vai comprar um fogão a mais porque aumentou os seus clientes, né? Vai ter um retorno, forno, né? Aí você tem. Mas agora, a dívida de consumo é aquilo que você, né, consumiu e acabou, entendeu? Então, aí nós vamos ver que quarto e quinto lugar já são dívidas mais estruturadas. Aí vem habitação e veículo. Então, habitação é uma questão de segurança. E você tem um bem para você, né, uma dívida, mas você tem um bem que possa, assim mesmo, o carro. Você gastou, né, fez uma dívida ao longo de um tempo, de 24, 36 até 60, mas você está pagando e ele está sendo útil para transporte ou até para ter uma renda através de aplicativo e outras, né, transporte de carga, enfim. Ele já dívidas melhores, entendeu? Agora, essas 3 primeiras colocadas, aí é preocupante, porque é cartão de crédito, né? Aí é o crediário e o carnezinho de loja. Então, esses 3 aí, verifica que é exclusivamente para consumo. Como eu falava com você, se você tem necessidade de alimentar-se, para manter a estrutura, nós temos que fazer isso. Agora, eu tenho que saber o que é necessário, né, e o que é prioridade. Então, eu tenho necessidade de comer? Sim, tá? Porque eu tenho que manter, né? Agora, eu não preciso comer pizza toda noite, ou sair para um restaurante todos os dias, né? Se você tem uma organização na sua família e você já faz a compra de mercado, então você já tem lá os alimentos. Esporadicamente, é óbvio que você vai sair, não final de semana, mas isso não pode ser rotina. Então, eu preciso comer, mas eu não preciso comer pizza ou comer churrasco todo dia numa churrascaria, né? Então, é aquela situação que tem que verificar. É preciso e é necessário, né? Eu preciso comer, sim, mas é necessário? Sim. Agora, eu preciso comer isso. É necessário eu comer pizza todos os dias? Não. Então, você começa aí só, né, a título de um exercício na mente, assim, olha, realmente vale não preciso. Para tudo. Eu estou colocando isso como exemplo figurativo, mas imagina, a pessoa que, né, ele acabou de fazer uma despesa e de repente faz outra, porque entra numa compulsão, né, acreditando que tem o dinheiro, que é a ilusão, e o cartão de crédito te dá um saldo, ele aumenta, né? Sem você pedir, ele aumenta o valor. É o cheque especial. Daqui a pouco você acha que aquele dinheiro seu já incorporou na sua renda, e aí você passa a ter um compromisso maior do que a sua capacidade de fazer renda. Então, essa é uma preocupação que a gente observa. E o senhor falou do financiamento, né? Não é anormal ver indivíduos que andam em carros mais caros do que o apartamento que mora, né? Tipo, o cara, sei lá, paga lá 150 mil no apartamento e anda no carro de 200 mil, né? Então, não é anormal ver isso, né?
Então, às vezes, o cara, igual o senhor falou, né? Precisa de um carro? Precisa, né? 200 mil, né? Cara, né? Qual é o objetivo hoje, né? desse carro? É para se transportar, né? Eu tenho uma professora que, né, acompanho, que é colega nossa professora, ela trabalha na área de filosofia, e ela faz assim, olha, se você está indo para o abismo, vá de bicicleta. Não vá de Porsche. Vai devagar. Porque se você for de Porsche, você vai chegar muito rápido, você vai cair. Vá de bicicleta, porque de repente, nesse trajeto, você vai começar a refletir e vai pensar, de repente você até desce da bicicleta, para um pouquinho, você pode até voltar e não cair no abismo. Então, é mais ou menos isso. Você precisa de um veículo para transportar, para... Agora, por que se você tem um carro de 50, 60, 70 mil, que está dentro da sua possibilidade, do orçamento, das parcelas, aí você compra um de 200, 300 mil reais, para quê? Status. Aí tem um carro de 200, 300 mil que você falou, e mora mal, num casebre, numa casa sem conforto, sem nada, mas você está, né, na vitrine, está todo mundo vendo. E isso tudo é falta de educação financeira. Inclusive, um dia desse, conversando com alguma autoridade, né, na área de educação, eu falei, olha, nós temos que implementar desde o ensino fundamental até o ensino médio, que é onde você forma, né, as consciências do aluno, né, e começa a visão de mundo antes que ele entre para o mercado de trabalho ou por um curso superior, numa faculdade, numa universidade, inculcar na mente dos nossos jovens. Porque o que nós não temos, educação financeira. Então, a pessoa ele acha que o dinheiro é fácil, porque ele não tem despesa com nada, é aquela situação do teu filho que você sai no shopping e ele quer comprar tudo que vê e você fala assim, não tem dinheiro. Ele fala assim, passa o cartão. E hoje é mais fácil, ele fala assim, passa o Pix, Faz né? o Pix, a né? criança, né? Antes falava até, passa o cartão, mas ele não tem noção que para passar o cartão você tem que pagar. Sim. E se passar o Pix tem que ter um saldo. Então, começamos com uma questão muito séria, que é a educação financeira, que é uma pauta importante para nós discutirmos, inclusive, na formatação das políticas públicas, dos planos de governo. Daqui a pouco nós vamos ter aí eleições municipais. É importante que se discuta, que a sociedade discuta essa questão. Peraí, vamos ver esses orçamentos, vamos ver como está o plano de educação, como que está essa área, se nós vamos ter realmente, né, para formar os nossos jovens com essa visão de empreendedorismo, de saber investir, saber o valor do dinheiro, coisa que nós vimos isso com naturalidade nos países de primeiro mundo. Né? Pega um modelo americano, né? Eu costumo falar isso com meus alunos na área de economia. Quando o jovem lá a criança faz 1 ano, você não vê festas, né, na babesca. Veja lá, você assiste filme, vocês que estão nos assistindo, quando você assiste um filme americano, né, e aí você vê, é a família que reúne, o pai, a mãe, os irmãos, os avós, e é aquele chapeuzinho, né, aquele conezinho com elástico na cabeça, faz um bolinho, canta parabéns e pronto. Aqui você faz um financiamento para gastar 5, 10, 15, 20 mil reais. A criança não tem noção do que é aquilo, mas é mais para a questão dos pais mostrar para os outros que ele está fazendo algo. Não, mas vou guardar na memória. A memória de quê? Sabe o que eles fazem lá? Pegando esses filmes. A criança, quando nasce, faz 1 ano, ele vai e compra um lote de ações. E investe. Ele pega o dinheiro, tudo faz e vai investindo. Né? Eu gosto de citar a questão de filmes, que eu assisto alguns filmes, né, e eles são bastante didáticos, não só a questão cultural, mas a questão didática também, onde você vê lá que tem uma preocupação que aquele recurso é guardado para a criança, para que quando crescer ele tenha o recurso para ir para a universidade. Que loucura isso, né? E eles podem ter tudo que for, a dificuldade que for, e aí ali quando o pai está num aperto, fala assim, vamos pegar essa reserva, a mãe já grita e fala assim, não, esse é o dinheiro da faculdade do fulano. E aqui não, você faz financiamento como se fosse, né, coisa muito simples. Você usa um dinheiro que não é seu para uma despesa que não vai te dar retorno nenhum. Então, nós temos que mudar essa cultura. A questão é cultural. Então, começa na educação, muda o conceito e a cultura para que nós tenhamos, com a educação financeira, fazer com que a nossos jovens, a nossa sociedade comece a dar valor ao dinheiro. Aí você não tem esse conceito e gastamos de forma, né, aí desordenada. Então, tem algumas orientações que nós passamos, né, para as pessoas que estão endividadas. Porque observa, governos, todos que passam, e sempre tem um programa de resolver o problema da dívida, cria um programa, põe investimento, reduz juro, multa, dá desconto lá no principal, para que as pessoas possam o quê? Voltar
ao mercado de consumo. Porque quando você chega na questão do endividamento, é uma situação, mas complica-se mais ainda quando você tem um percentual muito grande de inadimplentes. A inadimplência é pior ainda do que o endividamento, porque você exauriu a sua capacidade. Se fosse uma empresa, tinha que decretar falência ou recuperação judicial. Mas pessoa física, você não vai fazer isso na sua casa, né? Então, como você vai fazer? Não, estou falido, não vou pagar o cartão de crédito, não vou pagar o banco, não. Tem algumas situações que vai agravar o seu nome, você vai ter restrições, aí você não vai poder voltar para o mercado consumidor, e isso é ruim para a economia como um todo. Então, os governos, dentro das suas políticas, né, que é uma função dos governos, né, do Estado através dos governos, é fazer o quê? Combater a inflação, né, melhorar o nível de renda, qualidade de vida, e tudo isso parte da questão econômica. Então, veja como é importante trabalhar esse conceito da economia para ali as famílias dentro desse conceito. Então, algumas orientações, eu tenho feito orientação nesse sentido, né, com as famílias para organizar a sua vida financeira. Como que eu faço isso? Primeiro, você tem que ter conhecimento da sua realidade financeira, buscar suas dívidas, como que está, qual o perfil dessas dívidas, né? A gente fala assim, o perfil do endividado. Então, qual é o seu perfil? Você tem dívidas com taxas de juros muito elevadas, aí você tem que buscar o quê? Reduzir essas dívidas, porque o impacto é maior, porque quando você reduz, né, o pagamento dessas dívidas, ou seja, o estoque dessa dívida com custo menor, fatalmente vai sobrar mais recursos para você reduzir o estoque das outras dívidas. Então, comece a levantar o perfil da sua dívida, pagar as dívidas que têm taxas de juros e multas mais elevadas, aí você vai reduzindo dentro da sua capacidade. Então, é reduzir dívida e, para isso, você tem que ter alguma disciplina. Conhecer o orçamento, envolver os membros da família. Ah, mas o filho, ele é estagiário, ele ganha lá R$1.100. Vem participar, ele mora lá, ele come lá, ele veste lá, ele faz tudo. Então, por quê? Ele pode entrar com R$100, R$200, o pai, a mãe vende um bolo, faz alguma coisa para melhorar. Então, é o quê? Reduzir o gasto. Então, tem que tomar uma medida de choque, começar a reduzir o gasto, aumentar o nível de receita. Você vai fazer um trabalho extra, vai fazer um bico, vai fazer, entendeu? Algo para ampliar a sua receita para poder abater no estoque de dívida. Porque quando você vai lá e reduz e você elimina essas restrições, logo você volta para o mercado e isso é saudável para a economia. Quando você tem pessoas com muita dívida e inadimplentes, você tem um desaquecimento, porque você não tem um consumo. E o consumo, ele é importante, que faz a economia, né, funcionar. Então, produz, consome, paga, investe. Então, é um ciclo que nós temos que observar. Eu não posso falar assim, ninguém consome mais nada. Aí as indústrias não consomem mais, aí nós temos um fenômeno chamado depressão. Nós tivemos uma crise, né, no começo do século XX que afetou a economia no mundo inteiro, né? Então, a chamada Grande Depressão lá de 29. Então, isso não é bom. Todos esses fenômenos econômicos, eles têm que ser acompanhados para evitar ou mitigar os efeitos. Inflação, principalmente, é um fenômeno ruim, né, que acontece, mas para o ponto de vista das economias, tanto das famílias como do Estado, né, do Estado nacional, tudo é ruim, porque é um imposto pernicioso, porque ele impacta diretamente nas famílias com menor renda. Porque quando você trabalha a questão de preço da cesta básica, imagina lá, um pacote de arroz de 25 a 30 reais, numa família que tem uma renda aí de 3 mil reais, ela tem um peso, um percentual. Mas numa família que tem 10, 20, 30 salários mínimos, com 30, 40, 50 mil, isso é muito pouco. Então, você veja que grande parte das famílias de baixa renda, em torno de 40% a 60% da sua renda é voltada para a alimentação. Enquanto que uma família que tem uma renda muito maior, o impacto lá é de 10%, 5%, 2%, porque não é porque você ganha mais que você vai comer a mais. Se a sua casa, né, você gasta 5 quilos de arroz por mês, você não agora aumentou o seu salário ou a sua renda, nós vamos comer 15 quilos de arroz. Não vai. Sentido, né? Aí a gente usa, inclusive, o conceito do sal, né? Que é a questão do bem substituto, do bem, né? Ali você busca o quê? Não, melhorou a renda, isso não quer dizer que vai aumentar o seu consumo desse produto, né? Aumentou, agora nós vamos comer 2 quilos de sal por mês, né? Então, tem um bem saciado. Então, independente da renda, né? Se é um bem ali que não dá para isso. Então,
essa é uma relação direta. Então, por isso que os governos têm seus planos de governo todos lá. Se você pegar todos os governos, combate a inflação, né? Perseguir meta fiscal, reduzir gasto e tal, para poder ter o equilíbrio, porque é buscar o equilíbrio. Isso acontece com as famílias também. Nós pegamos isso num cenário nacional, mundial, mas traduzimos isso. Então, conhecer o orçamento, organizar o seu orçamento, saber o que você vai gastar, com que vai gastar, o que é prioridade, entendeu? O que é prioridade, o que é necessário. Então, isso aqui é prioridade, mas é necessário nesse momento? Tem coisa que nós deixamos para depois. Aí tem um outro critério. Quando você organiza tudo isso, você tem que pensar o quê? Poupança, investimento. Ah, mas eu não consigo investir, eu ganho R$1.000, R$2.000, R$3.000. Todos, qualquer renda é capaz de investir. Né? Você começa a fazer uma reserva para você adquirir algo mais à frente. Aí é um sistema de poupança. Eu deixo de consumir hoje para consumir daqui a algum mês, 2, eu faço uma poupança. Né? E eu pego esse recurso para eu investir num material, num equipamento, numa ferramenta que vai fazer. Então, ter essa mente, então mudar, passa tudo pelo conceito inicial do investimento, do investimento em educação financeira. Isso não é só para criança, não só para as escolas, não. Nós também, adultos, temos que buscar. Então, inclusive, um dos conceitos que faz com que as pessoas possam enriquecer é investir em educação financeira, educação linguística, né? Então, em todas as formas, em educação no geral, você melhora o nível de renda. Então, tem uma pesquisa, né, americana que diz a cada ano, né, de escolaridade, você aumenta um percentual na renda do trabalhador. Então, por isso que se investe pesado na educação. Mas educação de qualidade, onde as pessoas aprendam mesmo, não só do faz de conta. Quando você pega um aluno hoje que termina o ensino médio, ele não sabe, né, quando que o Brasil foi descoberto, quem, né? Eu vi um dia desse aí uma pesquisa na televisão, fazendo perguntas aos jovens, né, próximo das escolas, já ali eles perguntavam, mas quem descobriu o Brasil não sabe, quem que era o presidente não sabe, não sabe, né, algumas questões básicas, bem, né, simples, porque, ou seja, não é para aprender, eu estou lá cumprindo uma tabela para ter uma estatística que eu tenho tantos milhões de estudantes, mas e a qualidade do ensino? Então tem que voltar para esse conceito, porque os países hoje desenvolvidos estão desenvolvidos porque investiram pesadamente em educação. Veja aí os tigres asiáticos. É demais, né? Entendeu? Você pega lá a década de 60, 70, eram países que estavam muito abaixo do nível nosso. Então nós desenvolvemos uma política aqui de importação, né, uma política industrial de importação, mas lá eles fizeram uma política inversa, que é uma política de substituição, aqui no caso o PSI, nosso, política de substituição e importação, lá eles fizeram uma política de produção para exportação. Eu até brinco com os alunos, né, um tempo atrás, que estava forte a questão de computador, chips, aquelas coisas, né, lá no começo dos anos, né, agora, né, do século XXI, né, eu colocava uma relação. Imagina, nós mandamos aqui um navio graneleiro daquele cargueiro com milhões de toneladas de soja. Aí de lá para cá vem uma canoinha só com chips, paga e nós temos que dar um troco ainda. Tem que dar um troco, verdade. Entendeu? Ou seja, investir em educação, desenvolver tecnologia, né? Fazer realmente investimento de qualidade na educação. Lá, nos anos 60, 70, eles fizeram, pega lá, Coreia, né? Taiwan, eles investiram pesadamente em educação e hoje o resultado está aí. Veja o Japão lá, foi arrasado, né, na Segunda Guerra Mundial, mas eles já tinham feito o quê? Uma revolução educacional há 200 anos atrás, 100 anos atrás. Não tem analfabeto, as pessoas sabem ler e escrever, tem cognição sendo ampliada. Então, com isso tudo, impacta diretamente, voltando ao ponto inicial, que é a questão de dívida. Então, você tem dívida porque você não tem conhecimento da sua capacidade de gasto. Então, nós temos que voltar aqui em uma das orientações básicas, conhecer a sua realidade financeira, fazer um orçamento, envolver as famílias, saber o que é prioridade e o que é necessário, o que eu preciso e o que eu necessito. Então, são conceitos bem distintos para que eu possa realmente contribuir na sociedade como um todo. Porque uma sociedade saudável, isso não quer dizer que não tenha dívida. Agora, eu não posso ter um excesso de dívida e quando eu tenho um excesso de dívida, ainda tenho um índice de inadimplência muito alto. É ruim para toda a sociedade. Com certeza. E assim, você está tratando de Japão, da Coreia, dos tigres asiáticos, né?
que o senhor mencionou que eles foram arrasados, foi justamente quando a gente fala de educação não somente escolar, mas eu estava vendo outro dia assim, de educação de cordialidade mesmo, sabe? De olhar para outra pessoa de uma forma diferente, de uma forma respeitosa e tudo mais, né? O senhor falou bem no início a respeito da questão cultural, né? Da pessoa que quer ter, que não, né, não consegue se autoanalisar, acha que o mundo vai acabar no dia seguinte, tem que viver loucamente, só que o mundo não acaba, né? Então no dia seguinte tá lá a dívida, tá lá a compra não, porque às vezes, como o senhor falou, né? A alimentação vai lá, acabou, noite passada, já era, né? Não tem, você não consegue enxergar um retorno vindo daquilo, né? Então, assim, eu fico pensando no futuro mesmo, né? Se a gente não se preocupar o quanto antes essa educação financeira, né? É algo que chega a ser assustador, né? O que nós observamos, não só nessa questão financeira, mas no contexto geral da nossa sociedade. E aí tem alguns estudos sendo desenvolvidos por universidades e institutos. A preocupação maior é com as gerações futuras. O que será do nosso país, da nossa nação, daqui 20, 30 anos? Que essa geração que está sendo gerada agora, que está sendo formada com esse nível, né, de qualificação, de conhecimento, de cultura, de valores e princípios que estão aí jogados ao léu, vai ter. Qual é a preocupação dessas pessoas? E você traz bem, eles passaram lá, né, na Ásia, Europa, por períodos de calamidade, de guerra e tudo mais, e isso foi moldando o caráter desse povo, ou seja, um princípio altruísta, que nós não temos, nós somos egoístas ao máximo. Eu cuido de mim, o resto que se vire, né? Então é mais ou menos assim. Então você vê, quando você tem um nível de necessidade mesmo, você começa a valorizar aquelas pequenas coisas que vêm à sua mão, você dá, entendeu? É a questão de diferença que a gente trata de preço e de valor. Nem sempre que tem o maior preço tem o maior valor. São valores distintos. Então, uma questão emocional e tudo mais, que você valoriza mais aquilo que alguém não valoriza, mas para você tem um valor, né? Sentimental, emocional, então, e valor de uso e valor de troca, que são conceitos que a gente trabalha na economia, né? Mas você tem que ver a questão do sentimento, né? O ambiente, a cognição, conceitos que trabalham assim, no marketing, né? Para trabalhar, induzir ou levar ao consumo do bem. Então, eu tenho algumas situações que a ciência tem ferramentas e que muito pouco é utilizado isso na formação, né, desses jovens que daqui a pouco estarão no mercado de trabalho, daqui a pouco estarão conduzindo, né, o nosso povo como líderes. Mas olha o perfil do líder que nós vamos ter com esse nível de qualificação. Então, e muitas vezes o que nós observamos, as pessoas dizem, mas eu não tenho oportunidade. Não, não é que não tem oportunidade, você não tem qualidade, não tem qualificação. Visto aí, vai lá no Cine, vagas de emprego tem, né? Mas você chega lá, não consegue preencher. Acontece o quê? As empresas tendo que pegar esse produto mal acabado, mal posicionado e ter que investir na qualificação para aquilo que se pretende. Ou seja, é um custo adicional que vai impactar, sabe aonde? No preço final do produto que nós consumimos, porque o empresário não vai fazer um investimento de graça. Ele vai gastar com qualificação, isso entra como despesa. E isso vai impactar na formação do preço. Então, olha como que nós estamos. E aí deixamos de ser competitivos, porque o custo de produção nosso é muito elevado, sem falar da carga tributária e outras situações desfavoráveis, mas eu estou colocando um item que poderia ser mitigado se nós tivéssemos, né, um investimento que é função do Estado, né, colocar a educação, mas educação para todos, educação de qualidade. Isso não acontece. Então temos que começar, sim, a questionar essas situações apresentadas, porque os momentos que precedem, né, a formação aí das eleições, nós temos tanto a nível local, que as eleições agora são municipais, mas a nível nacional e estadual, a sociedade tem que se envolver mais dentro desse conceito para observar. Pouquíssimas pessoas falam assim, eu conheço o plano de governo do fulano ou do Beltrano. Ninguém lê. Vota-se porque viu a propaganda, porque achou que era mais, né, aquele é mais apessoado, aquele outro fala bonito, aquele outro tem um discurso mais, né, envolvente. Não, mas e aí, o que você tem para apresentar? Ninguém foi lá discutir plano de trabalho, plano de governo. Então, eu já faço aqui até uma orientação e um apelo para a sociedade como um todo. Não vote só por votar, né? Porque eu sou
direcionado para esse lado ou para aquele outro lado. Não, não tem lado. É a sua família, é a sociedade que está em risco. Independente de matizes ideológicas, você vive aqui, você vai continuar aqui, a não ser que você tenha aí alguma pretensão de sair do país embora, tenha uma renda suficiente ou vai ter uma oportunidade fora. Caso contrário, você e sua família vai estar por aqui, então por que não zelar por isso? Então é uma questão que eu deixo aí para pensar. Com certeza. Professor, eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade que o senhor teve de tirar um pouquinho de tempo do seu dia, que é super corrido, a gente sabe disso, para vir aqui falar um pouquinho sobre endividamento. A gente quer receber o senhor novamente aqui, porque né, a conversa ela vai longe, né? Dá pra gente falar, ixi, dá pra... Não perguntei sobre a dívida que caduca, né? Que a turma pensa, caduca e tudo mais. Então, temos muitas pautas. E você que nos assiste, né? Amanhã a gente vai postar, nós estamos gravando na quinta, vai sair amanhã já na sexta. Comenta lá o que você gostaria de ouvir para uma próxima vinda aqui do professor, né? Que é um assunto que ele é longo, né, professor? Falar de economia insere a todos nós. Nós fazemos parte desse processo. Desde que nascemos até morremos, né? Tem uma música aí de um cantor antigo que fala assim, tem que pagar para nascer e depois tem que pagar para morrer, né? É verdade. Então, tudo tem dentro do conceito da economia. Então, é uma pauta bastante extensa, realmente. E eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir aqui com vocês, aqui no Cuiabrasa, mas também, com certeza, o conjunto da sociedade que estará ouvindo e poderá, inclusive, contribuir, né, com questão, como você disse. E aqui ninguém é dono da verdade, não. É que é opinião dentro de alguns conceitos que nós temos realmente dentro da ciência econômica. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e sempre que for chamado, me colocarei à disposição porque nós temos um compromisso com a sociedade. Nós, como profissionais de todas as áreas, porque quando nós formamos com uma visão de fazer parte da sociedade, inserir na sociedade e contribuir de forma positiva. Por isso somos chamados, né, formadores de opinião, né? Todos nós que chegamos a um nível de conhecimento, né, e de formação, temos uma responsabilidade de devolver isso para a sociedade. Então, estou à disposição, agradeço mais uma vez, né, e se me chamar, estarei pronto. Pode ter certeza que haverá o convite, sim. E você que nos assistiu até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, o seu favorito aqui e enviar para o número máximo de pessoas que você conhece, principalmente aquela galera que está endividada, né? Que, como vimos aqui, tem muita gente endividada. Então, espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo episódio. Até mais.